Olá, meus queridos irmãos, bom dia, que Deus esteja com você hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu desejo que nesse dia o Senhor possa estar abençoando a sua casa, a sua família, que esteja abençoando tudo que você irá fazer hoje e que todas as coisas que você irá fazer coopere para o seu bem. Hoje eu vou trazer uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que vai mostrar para você qual deve ser a nossa atitude diante dos problemas e diante de notícias ruins, de notícias que nos abalam. Amém? Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. Isso é muito importante para que você não perca todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. E eu peço também que você compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, mande para as pessoas, para elas conhecerem a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? Muito obrigado. Então vamos começar a mensagem de hoje. Para iniciar esse devocional, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você recebe uma notícia triste, qual é a sua reação diante dela? Você fala com a sua mãe, com o seu melhor amigo, com as pessoas que você confia? Você entra em pânico? Você chora? Você toma remédios? O que você faz diante de notícias tristes e notícias que abalam o nosso interior? Muitas vezes nós ficamos totalmente paralisados, na verdade, com a notícia. Às vezes ficamos procurando um motivo do porquê estamos passando por aquilo e o porquê que aconteceu tudo isso. E ficamos pensando o que nós poderíamos ter feito para ser diferente, não é verdade? E isso acontece muito conosco. A nossa reação a notícias tristes e a notícias que nos causam pânico é simplesmente tentar resolver o problema com as nossas mãos, resolver o problema de acordo com a nossa força. Mas houve um rei de Israel que fez diferente, um rei que não buscou auxílio das pessoas, mas buscou o auxílio primeiro do Senhor, do seu Deus. E esse rei foi Ezequias. Ezequias recebeu uma notícia terrível. Senaqueribe, rei da Assíria, rei de um exército que era o mais poderoso de sua época. Esse rei enviou uma mensagem de intimidação para Ezequias, lembrando a ele o que o rei da Assíria tinha feito com as outras nações e pondo em Ezequias a dúvida do poder de Deus, se Deus podia sim salvar aquela nação das suas mãos. E às vezes quando nós recebemos assim uma notícia que nos impacta, a nossa primeira reação é contar para alguém, contar para o nosso amigo, para o nosso cônjuge, chorar. Mas a primeira coisa que Ezequias fez está lá em Isaías capítulo 37, o versículo 14. Veja o que Ezequias fez quando recebeu a notícia. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor. Olha só, meus irmãos, olha que passagem. O rei Ezequias não ficou pensando sobre o que iria acontecer com a cidade, sobre o que Senaqueribe podia fazer, e não tentou resolver o seu problema com as suas próprias mãos, mas ele colocou e apresentou aquela petição dele, aquele sentimento de aflição diante do Senhor. Ele mostrou para o Senhor o que estava afligindo a ele. Ele mostrou a Deus o que era o motivo da sua tristeza. E demonstrou para Deus o que ele precisava. Aquela nação precisava de salvação. A Assíria não era apenas poderosa, como muitas pessoas pensam, mas era extremamente cruel em suas conquistas. Aí eu faço uma pergunta para você. O que Ezequias podia fazer naquele momento? Se ele contra-atacasse, ele perderia a batalha. Se ele ficasse quieto, ele também perderia a batalha. Então muitas vezes nós não podemos ficar quietos no nosso lugar fingindo que as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes quando passamos por problemas nós ficamos sentados e ficamos pensando em outras coisas. E assim esquecemos daquilo que nós estamos passando, tentando assim esconder o problema. Mas não é isso que o Senhor espera de mim e de você.
Ezequias ele não ficou fingindo que nada estava acontecendo e também não tentou agir com as suas próprias mãos. E essas geralmente são as nossas atitudes diante de problemas. Nós queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira, mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. As nossas intenções, por mais que sejam boas aos nossos olhos, não são as intenções do Senhor. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então só Deus sabe a vontade perfeita e a vontade que vai agradar o coração dele e a vontade que realmente vai trazer livramento. Deus, ele é o único que sabe de todo o sofrimento real que nós vivemos. Mas infelizmente a nossa tendência é seguir essas duas respostas e essas duas ações. Nós fingimos que nada está acontecendo ou nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Mas Ezequias foi diferente. Aquele rei confiava no Senhor e tinha certeza que Deus traria livramento para o seu povo. E como nós lemos nesse versículo, ao receber a notícia e ao receber as intimidações, Ezequias subiu ao templo do Senhor e apresentou a sua petição, apresentou aquilo que estava afligindo a ele ao Senhor. E essa deve ser também a nossa atitude. Essa atitude de Ezequias deve ser também a nossa. Nós devemos mostrar e nos apresentar a Deus, mostrar para Deus o que está nos afligindo e deixar que Ele tome conta da nossa vida. A partir do momento que nós fizermos isso, deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida, Ele vai fazer com que a nossa vida coopere cada vez mais. Ezequias não tinha esperança nenhuma, mas a sua fé era posta e estava posta no Deus Todo-Poderoso, no Rei dos Reis. E ao contrário de fazer as coisas com a sua própria mão, ele fez as coisas completamente de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu nessa história? Depois que Ezequias apresentou aquela carta ao Senhor e apresentou as suas aflições ao Senhor, Deus ele operou e assim livrou Israel daquela guerra. Israel nem batalhou contra o rei da Síria, mas o Senhor enviou um anjo ao acampamento assírio que matou 185.000 soldados do exército. E mostrou para Senaqueribe que Deus é o Todo-Poderoso. Deus provou para Senaqueribe que ele era o único Todo-Poderoso. Ele era o único que tinha totalmente o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Tinha e tem o poder sobre todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu irmão, repense agora na sua vida e veja qual atitude nós temos tomado. Qual atitude você tem tomado? Você tem procurado fazer as coisas de acordo com o seu jeito? Ou você finge que nada está acontecendo? Qual é a sua atitude diante dos problemas quando você recebe notícias ruins? Que essa reflexão possa ser feita e que nós possamos assim repensar sobre as nossas ações, pois aquele que apresenta os seus pedidos ao Senhor recebe livramento da parte dele. Assim como Ezequias recebeu o livramento e presenciou o poder do Senhor, você, a partir do momento em que apresentar suas aflições ao Senhor e deixar que Ele governe e haja para você as coisas e as pendências da sua vida, Deus ele vai livrar você do sofrimento, irá livrar você de qualquer problema que você tenha enfrentado. Amém? Então, meus irmãos, eu quero orar por você agora. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço para que assim nós possamos unir a nossa fé. Vamos pedir e vamos apresentar agora no altar do nosso Deus, com uma oração fervente, assim os pedidos ao altar dele, para que assim ele opere na nossa vida. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Pai. Ó Senhor, que glórias tem o Teu nome. O Senhor tem um nome poderoso e um nome glorioso. A Sua glória está além do Seu nome, está na natureza, está na nossa vida, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Pai,
Nós te agradecemos porque só o Senhor é Deus e nós reconhecemos isso e nos prostramos aos seus pés. Reconhecemos que só o Senhor tem o poder para agir na nossa vida, que o Senhor tem o poder para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que o Senhor deseja, meu Pai. Ó meu Deus, tantas vezes nós fazemos as coisas erradas, meu Pai. Fazemos escolhas que não nos levam para o bem e que aos nossos olhos são boas, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude a escolher e fazer as coisas corretas, meu Pai. Que diante de notícias e diante de problemas, que nós possamos agir como Ezequias agiu, apresentando os seus problemas ao Senhor. Que muitas vezes, meu Pai, nós sentimos vergonha de falar contigo e achamos que o Senhor não vai atender a nossa oração. Mas, ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Que essa história, que essa palavra possa entrar no coração do meu irmão que está ouvindo aqui, meu Pai. E que nós possamos assim aprender e agir de acordo com a vontade do Senhor, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a sempre apresentar os nossos problemas e as nossas queixas a Ti, meu Pai. Muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos e muitas vezes também, meu Pai, nós fingimos que nada está acontecendo para assim aliviar a nossa dor, mas não é isso que o Senhor espera de nós, meu Pai. O Senhor espera que nós possamos colocar esses pedidos. O Senhor espera, meu Pai, de nós. O Senhor espera que nós possamos colocar esses pedidos no Teu altar, meu Pai. Nos ajude sempre, Senhor, a reagir de forma como um cristão deve reagir, meu Pai. De acordo com a Sua vontade, apresentar os Seus pedidos, apresentar as nossas queixas e o que está nos afligindo a Ti, para que assim o Senhor haja na nossa vida e que nós possamos assim perceber que tudo está sob controle, que o Senhor está no controle da nossa vida. E se nós colocarmos o Senhor como centro da nossa vida e pedir para o Senhor dirigir a nossa vida para o bem, eu tenho certeza que o Senhor vai dirigir ela somente para o bem e de acordo com o seu querer e a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Peço perdão pelos nossos pecados e eu te agradeço por tudo. Peço isso em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Que essa oração possa ter entrado no seu coração e que essa palavra possa assim penetrar no seu coração para que você possa cumprir os ensinamentos que nós aprendemos aqui hoje, para assim termos uma vida mais parecida com Jesus e uma vida mais parecida com o servo perfeito, com o servo bom, fiel e o servo que coloca o seu Deus na frente de tudo. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.